Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 137, versículo 1. Salmos 137, versículo 1. Diz o seguinte a palavra: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então aqui, esse Salmo 137, ele narra um pouco a respeito do povo de Israel quando eles estiveram no cativeiro babilônico, pois o povo de Israel, eles haviam transgredido os mandamentos do Senhor, e Deus, por sua vez, ele permitiu que Nabucodonosor e a Babilônia invadisse Israel, destruísse Judá, os muros da cidade santa, e ali Nabucodonosor levou algumas pessoas cativas para a Babilônia, e justamente essas pessoas que foram levadas para o cativeiro babilônico, eles estavam às margens dos rios da Babilônia, e eles choravam, e esse choro, essa tristeza, é porque eles estavam se lembrando do período que eles estavam em Israel, ou seja, até mesmo diz o título, se a sua Bíblia é atualizada, Saudades da Pátria, ou seja, eles estavam sentindo saudade do período que eles estavam em Israel, que eles estavam em Jerusalém, que eles estavam em Sião, ou seja, em outras palavras, eles estavam se lembrando do dia bom. E muitas vezes, sabe, isso ocorre conosco. Muitas vezes quando vem o dia difícil, o dia mau, o dia da adversidade, o dia da dor, muitas vezes nós nos lembramos do período bom, nós nos lembramos do dia bom, nós nos lembramos de momentos de felicidade, de alegria. Continuando, versículo 2, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. O povo de Israel, eles tinham costume de tocarem as suas harpas, principalmente quando eles venciam uma luta, quando eles venciam uma batalha, sabe? E até mesmo nos momentos que eles iam cultuar, louvar ao Senhor. Só que devido à perda daquela luta, a perda daquela guerra contra a Babilônia, o que eles fizeram? Eles penduravam as harpas deles nos salgueiros. Pastor, o que é um salgueiro? É uma árvore. Então eles pegaram ali as harpas deles, devido àquela situação, àquele momento difícil, e penduraram as harpas deles. Então tem muitas pessoas que, infelizmente, devido a um período de luta, de adversidade, essa pessoa, ela pendurou o quê?
a sua harpa. Um exemplo, de repente, a pessoa, ela estava ali numa função, num trabalho, num serviço dela, e ali devido a uma doença, devido a uma enfermidade, ela teve que parar de exercer o quê? Aquela função no serviço, e ela ficou o quê? Afastada daquele serviço. Isso muitas vezes até mesmo ocorre, a pessoa dentro da igreja, ela para de exercer o quê? Aquele ministério. O que que a pessoa está fazendo? Ela está pendurando o quê? A harpa dela. Será que isso de repente não está acontecendo com você? Não aconteceu com você? Você ali pendurou o seu ministério, você deixou de fazer, de exercer aquilo o que você fazia na igreja, de repente deixou de louvar, ou até mesmo há pessoas que deixaram de cultuar a Deus, ou seja, deixaram de ir para a igreja. De repente, você pendurou a sua fé. De repente, você já não ora mais como costumava orar, você já não busca como costumava buscar, você de repente não jejua como você tinha o costume de jejuar. Então, você está fazendo o que você fez o quê? Você pendurou o quê? A sua harpa. Ou como nós falamos, na sua vida profissional, você exercia ali uma função no seu trabalho, no seu serviço, e devido a algo que aconteceu, devido a uma doença, uma enfermidade, você pendurou a sua harpa, ou seja, você deixou de exercer essa função que você exercia. Agora, eu quero que você entenda o seguinte: o povo de Israel, eles não ficaram na Babilônia para sempre, mas foi apenas um período mais ou menos de 70 anos, e depois eles saíram, aqueles que sobreviveram, aqueles que nasceram na Babilônia, eles saíram da Babilônia e voltaram para a pátria, voltaram para Israel, voltaram para a Cidade Santa. Então entenda, esse período de luta, esse período de dor, de adversidade, não é para sempre, mas vai passar em nome de Jesus. Então não deixe pendurado a sua harpa, porque aqui está dizendo que as harpas deles não foram quebradas, não, apenas ficaram penduradas. Mas obviamente, depois esse povo, eles voltou para pegarem as harpas e voltarem a tocar. Então, se é a fé que você deixou pendurada, vai pegar essa fé, vai pegar essa harpa. Se de repente você diz, pastor, sabe, é o meu ministério, é uma coisa que eu fazia na igreja, que eu deixei de fazer, então volte a fazer, porque a harpa não está quebrada, apenas está pendurada. E esse momento de dor, de adversidade, esse período de Babilônia vai passar na sua vida, e figuradamente falando, você vai voltar para a sua pátria, para a Cidade Santa, ou seja, o período de alegria, o período de felicidade vai voltar para você. Jesus, ele disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Então, tenha bom ânimo, meu querido e minha querida, e não deixe a sua harpa pendurada, não, mas pegue a sua harpa e volte a tocar, ou seja, volte a orar, volte a jejuar, volte a ir para a igreja, volte a ter
comunhão com Deus, volte e exerça o seu ministério, aquilo que você fazia em nome de Jesus. De repente você diz assim: sabe, eu fazia uma faculdade e eu parei com essa faculdade, aí eu parei com esse curso, no caso, de repente na sua vida profissional. Então, não abra mão desse curso, não abra mão dessa faculdade. Se é isso que você quer, vai pegar essa harpa e continue tocando. Deus, ele vai trazer a vitória, vai trazer o êxito, vai trazer a resposta para você. Mas não deixe que esse período de dor, que esse período no caso de sofrimento, venha fazer com que você venha deixar a sua harpa pendurada, mas volte tocando essa harpa em nome de Jesus. Continuando a leitura da palavra, versículo 3 mais uma vez, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Então, ali o povo, os caldeus, os da Babilônia, eles estavam levando o povo de Israel para a Babilônia, para outro local, para outra nação. E ali eles começavam, isso aqui na realidade era uma zombação. Eles estavam zombando do povo de Deus, dizendo: toca aí, os cânticos que vocês tocavam em Israel. Isso aqui no caso, eles estavam escarnecendo do povo de Deus, dando risada. Então, muitas vezes, também, no período da dor, da angústia, vão aparecer pessoas para zombar, para escarnecer da nossa fé. Mas fulano, cadê o seu Deus? Cadê a sua igreja? Mas você não está indo na igreja? Você não está fazendo campanha? Olha só o que está acontecendo com você, isso, aquilo. Então, até mesmo isso, essas falas são, no caso, afrontas que o demônio ele acaba fazendo, usando as pessoas para fazer com que a nossa fé venha ser rebaixada mais ainda. E como diz Paulo em Efésios, nós devemos usar o escudo da fé para apagar ali as setas, os dardos lançados pelo inimigo. Ou seja, nós devemos fechar os nossos ouvidos para essas palavras negativas e devemos continuar olhando para a palavra, as promessas do nosso Deus. Ou seja, essas coisas, elas não podem nos parar, não devem nos parar, mas nós devemos ter coragem, ter fé, ter ousadia e devemos continuar permanecendo na presença do nosso Deus, para que assim a nossa fé ela não venha a ser abalada. Então, se você diz: pastor, sabe, estão zombando de mim, estão escarnecendo de mim, não dê ouvido para essas palavras. A única palavra que você deve dar ouvidos, a única palavra que vai te colocar para cima, que vai fortalecer, é a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, que os teus ouvidos, que o teu coração ele esteja aberto para esta palavra, porque é ela que vai te sustentar na dor, na agonia, na adversidade. Continuando
versículo 5, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até aos fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Só para a gente concluir, então, o cativeiro babilônico não foi para sempre, mas Deus ali, ele usou o rei da Pérsia, chamado Ciro, um rei que de certa forma também era pagão, e Deus colocou ali um desejo naquele rei, o rei Ciro, e o rei Ciro ele prevaleceu contra a Babilônia e ele libertou os filhos de Israel, o povo de Israel, e depois esse mesmo rei, o Ciro, ele permitiu que o povo voltasse para Israel para reconstruírem o templo de Deus. Então, lembre-se disso, esse período de dor, período de agonia que você está passando e está vivendo, não é para sempre, mas terá um fim. Então não deixe pendurada a sua harpa, mas toque a sua harpa em nome de Jesus. Amém? Então, esta é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu nome aí nos comentários, faça os seus comentários, deixe o seu nome para a oração, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até a próxima, se assim o nosso Deus permitir. Forte abraço, paz!